Fala galera, hoje eu vou apresentar a nossa frisadeira de 50 centímetros manual, uma máquina bem legal, né? Que apesar de ser a nossa máquina de entrada, a nossa frisadeira mais em conta, mas ela é uma máquina já com uma estrutura bem robusta, os eixos maciços em 1045, sistema de bucha sinterizada nos mancais, uma máquina bem legal aí, que vai atender boa parte da demanda de serviços de funilaria artesanal, né? Do dia a dia de uma oficina. E para quem não tem nada, né, pessoal, que ainda trabalha no método tradicional ali na talhadeira, no toco de madeira, uma maquininha dessa já é uma evolução gigante, já dá muita agilidade no serviço e qualidade no produto final, né? Não tem como comparar, assim, fazer na mão e fazer na frisadeira. Vocês vão ver o resultado no servicinho rápido que a gente vai fazer para demonstrar as roldanas, o quão prático e o quão bom fica o resultado final, né? Então, pessoal, um detalhe legal dessa máquina também é que por ela ser pequena, né, ela tem 50 centímetros de garganta, você já faz bastante coisa, trabalhando metade de cada lado, faz chapa de até 1 metro, né? Mas ainda assim vocês conseguem alcançar uma mão na manivela, outra mão aqui na chapa, dá para fazer alguma coisa de trabalho sozinho com ela, diferente da frisadeira de 1 metro que já tem que ser em 2 se for manual, né? A primeira roldana que eu vou demonstrar é essa roldana de meia cana, ela é bastante utilizada para fazer vinco de assoalho, né? Essa daqui tem 10 milímetros de largura, a fêmea, mas a gente pode fazer de qualquer tamanho, qualquer modelo. A máquina ela acompanha o kit de roldana básico ali, mas a gente fabrica outros modelos à parte, né? Vendemos kits à parte, qualquer tamanho, formato e modelo ali, tá bom? Esse primeiro vinco aqui é um vinco bem simples, né? A gente pode começar ele já dentro da chapa aqui, estou usando uma chapa 18 de 1,2. Fazer mais ou menos metade da profundidade do vinco aqui. A minha máquina ela tá balançando um pouco porque esse nosso cavalete aqui é meio improvisado, ele é só para montagem das máquinas. Botei aqui para demonstrar, né? O certo é você fazer um pé mais forte, tipo da nossa frisadeira grande, ou até prender ela na bancada, na morsa, alguma coisa assim, né? Então eu vou passar aqui para fazer uma demonstração para vocês. Eu fiz uma linha guia para ter uma referência, né? Sempre bom a gente trabalhar com referência. E uma única passada ela já tem um resultado bem expressivo aqui, se a gente for ver, ó. Já dá um vinco bem aparente, né? A gente pode estar passando mais uma vez para aprofundar um pouco mais. Agora eu vou trocar o nosso par de roldana aqui, vou botar o próximo par. Vocês vão ver como é simples, né? Tem uma mosca, uma chavezinha TLF4. Não precisa apertar muito, é só dar uma encostada, ela já trava. Agora eu vou botar uma roldana que é bastante utilizada também. Ela serve para fazer rebaixo de borda de chapa, né? Em assoalho também usa bastante esse tipo de roldana, fazer as laterais. Quero tá 1 milhão. Aqui então eu tô com ela bem próxima, uma borda da outra ali no meio. Então ela vai fazer um rebaixo mais 90 graus, né? Vou passar uma vez assim, para vocês verem o resultado. Aí ela me dá um degrau bem retinho aqui, ó, bem definido assim, né? Agora eu vou afastar uma da outra ali para vocês verem como fica. Agora se eu afastar a roldana de cima, deixar um espaço maior entre as duas roldanas, já me dá um resultado bem diferente. Olha só a diferença. O primeiro modo ali com ela bem perto uma da outra, ela tá um degrau mais reto, e afastando as duas roldanas, dando um gap maior no meio delas, ela tem um degrau bem suave, com um grau bem suave, né? Isso com a mesma roldana, só mudando a regulagem dela. Agora eu vou voltar a roldana novamente ali para a forma que o degrau fica mais próximo, né, com
com um grau mais próximo um do outro. E vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, que é uma coisa que a gente usa praticamente no dia a dia da oficina, assim. Eu vou fazer uma borda, 2 bordas aqui, e vou virar essa outra borda com outra roldana daí. Uma coisa que a gente tem que se atentar também é que se eu passar a chapa assim, ela vai levantar a borda. Se eu passar a chapa assim, ela vai abaixar a borda. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que ir pegando o jeito conforme vai usando ali, né? Às vezes se engana, já perdi algumas chapas assim. Principalmente quando eu vou fazer banco, forro de porta, que é chapa de alumínio, que não dá para voltar depois, né? É estético, não dá para martelar de volta, a gente perde mesmo. Então eu vou fazer esse vinco aqui para baixo. Estou seguindo uma linha aqui, né, de referência, já fica um pouco melhor de trabalhar. Ó, aqui eu tive um vinco para baixo, já vou fazer o outro também. O outro vai ficar para baixo assim, e aí eu vou fazer o contrário, viu? Vamos lá. Isso aí, olha que resultado legal que a gente já tem. Isso aqui eu deixei passar porque eu vou cortar fora, depois vocês vão entender ali, né? Agora eu vou trocar de roldana e fazer a última demonstração para vocês já vão entender o que eu tô falando de virar a borda. Tem muita gente que não sabe que dá para fazer isso na frisadeira. Eu vou virar essa borda aqui a 90 graus, como se fosse um remendo de bandeja de assoalho, alguma coisa assim. Então pessoal, nosso terceiro par de roldanas é essa roldana que ela é mais afiada aqui na ponta. E a de baixo ela tem uma parte reta de metal, uma face plana e uma face com um vinco ali. Esse vinco, se a gente encaixar a roldana dentro do vinco, ele vai fazer um risco bem fino na chapa. Quanto mais apertar, mais ele aprofunda, mas ele tem um limite, né? Então, isso aqui eu uso bastante para fazer escritas, para fazer... Ó, esse é o resultado dele. Esse é o outro lado, fica assim. Eu vou deixar um inside aqui, em cima do vídeo, sobre os forros de porta ali, os banco bomber que eu faço, algumas escritas. Eu uso bastante essa roldana para isso. Mas o mais interessante dela, que eu acho, é o detalhe que ela vira a borda, que eu vou mostrar já para vocês. Só vou regular ela aqui, ó. Vou pegar a chave ali. E ela vira a borda da chapa. Quando eu preciso fazer uma dobra 90 ou 45 graus em curva, que não dá para fazer na dobradeira, né? Não é reto. Eu consigo fazer aqui. Tem muita gente que não sabe dessa utilidade da frisadeira, né? Às vezes até a gente tem a máquina e não sabe. Esse é um dos detalhes, tá, gente, de comprar conosco aqui. É que além de fabricar as máquinas, a gente trabalha com elas também. A gente tem a parte de funilaria, construo os meus hotes aqui, faço alguma coisa para clientes também. Então a gente está lidando no dia a dia com as ferramentas e a gente dá uma assessoria bem legal, assim, referente ao uso delas, né? Eu vou dobrar essa borda aqui então, para vocês entenderem um pouco do que eu estava falando ali. Eu encosto a ferramenta em cima, sem dar muita pressão. Não dá para vocês verem aí, mas eu tenho um risco guia aqui, um risco de riscador, né? Que eu fiz, então ele fica bem fininho. Eu boto mais ou menos aqui uns 30 a 45 graus, mais ou menos. E venho mantendo a chapa pressionada e venho levantando a borda. Vocês já vão entender como funciona. Isso aqui é muito útil, muito mesmo, assim, adianta muito o processo. Economiza um bom tanto de solda e rebatimento e tudo aqui, né? Aqui eu já tenho um pouco do resultado. E eu começo a virar mais, puxar um pouco. A pressão aqui é a mesma, eu só vou começar a puxar mais aqui na mão, dar mais grau agora, né? Nessa segunda vez, já vai começar a sobrar material na borda. Eu vou ter que encolher ele para continuar puxando mais. A gente vai ver quando acabar, como o próprio metal ele fala pra gente o que está acontecendo, né? Se está sobrando, se está faltando. Olha só, todas essas ondulações aqui são um sinal que está sobrando material. Então a gente vem pro shrinker agora, por isso que encolhe, né? Encolhe essas partes aqui e volta para cá, porque isso aqui começou a curvar. Como está sobrando material aqui, ele curva aqui. Quando a gente encolher aqui, isso aqui fica reto de volta. Então pessoal, aqui já voltou bastante, né? Ela estava bem mais curvada. Agora eu posso esticar, encolher onde precisa.
É só uma demonstração, é claro, né? Não vou perder muito tempo para deixar a peça 100% plana, porque eu não vou usar ela. Mas como a gente está vendo aqui, ó, que a peça está assim, isso quer dizer que se a gente encolher um pouco essa região aqui, ele vai planificar um pouco mais. Ó, ela ainda tem bastante diferença, tá bem menos do que estava, mas ainda tem bastante diferença, dá para ver? Tá, aqui. Então a gente vai encolher um pouquinho aqui para ajudar a voltar aquela parte que falta. Agora então esticando, encolhendo a borda, onde a gente queria, cheguei bem próximo já, ó, da peça plana, comparado ao que estava no começo, né? Uma boa diferença. Como eu falei, essa não é uma peça que eu vou usar, então não vou me ater muito a trabalhar com ela aqui. Só para vocês verem mesmo como funciona o serviço de dobrar a borda na frisadeira e complementando aqui com o stretcher, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, então galera, sobre a frisadeirinha. Eu peço que vocês que curtem esse tipo de material, né? A gente vai estar se empenhando em fazer mais vídeo, mais material didático sobre as ferramentas, tem pouca coisa em português ainda sobre isso, né? Que vocês possam curtir o vídeo aí, tá se inscrevendo no canal também, dá uma força pra gente, compartilha com os amigos que vocês sabem que gostam desse tipo de material. E deixem nos comentários aí as sugestões de vídeos, os tipos de materiais que vocês querem ver aqui no canal, que a gente vai, conforme dá, vai gravando aí, tá bom? Até o próximo.